gosto sobretudo pelo teatro. Eu quando cheguei à minha idade, quando tirei um curso secundário na altura, o meu pai quis imediatamente dar-me um emprego em Oliveira das Meias, mas eu queria vir para o Porto. E acabou, por acaso, encontrei umas amigas minhas da Espraia, do Furadouro, onde eu passava férias. Encontrei-as e fomos ao Instituto Francês do Porto e eu fiquei lá a trabalhar, imagina. Fui lá escrever para um aluno e fiquei a trabalhar. Depois vim viver para o Porto, passava a vida no Teatro Experimental do Porto, no Cineclube, que eram as instituições assim mais ativas na altura. E pronto, e cheguei a apresentar na companhia profissional do TEP e na companhia amadora. Depois fui para a guerra, para Angola. Quando regressei, continuei a trabalhar durante algum tempo no Instituto. Depois fui trabalhar para uma companhia. Tentei ir para uma companhia de seguros. Depois fui trabalhar com o industrial, mas estava sempre permanentemente ligado ao teatro experimental. Depois passei para profissional do teatro experimental depois do 25 de Abril, mas eu, como não gostava da noite, um dia encontro o Zé Rodrigues na Praça de Dom João I e disse-me para ir à Árvore. E a partir daí fiquei na Árvore. E pronto, depois fui a Nazone, fui à Galeria Atlântica com sócios, o Armando Alves, o António Cabecinha. Passei depois, em 96, a trabalhar sozinho com a Galeria Canvas e companhia, mantendo, portanto, os contactos com Albuquerque Mendes, com o Pedro Zera e com o Rui Chaves, sobretudo. Nasceu a Galeria Canvas e companhia, posteriormente Canvas. Passei para a Rua Miguel Bombarda e começou a aproximação ao Brasil. Trouxe muitos artistas brasileiros, numa altura em que toda a gente dizia que o Brasil era samba, futebol e cerveja, e eu já sabia, sobretudo um bocadinho influenciado pelo Albuquerque Mendes, que o Brasil era mais do que isso. Pois, foi aquilo que se sabe. Nasceu a galeria, trouxe a primeira vez a Lígia Papo, a Frinda Almeida, o Vítor Arruda, e pronto, e começou um longo período de muito amor e de muita afetividade com o Brasil. Nasceu mais tarde com os sócios, com o Pedro Almeida e o João Graça, a Galeria Graça Brandão. A certa altura, devido ao panorama do Porto, que tinha perdido uma certa força, coincidindo com o domínio do Rui Rio, eu fui para Lisboa, onde me mantenho até hoje. Portanto, assim, em linhas gerais, é assim o meu percurso. Não, a minha terra natal foi absolutamente normal, do final, aliás, dos anos 50. Na altura eu vivia numa terra onde havia uma elite horrorosa, que aliás uma das razões que me levaram a sair de Oliveira das Meias foi precisamente não suportar essa elite, que era uma elite dominadora, não é? Que, sei lá, que tinha os seus célebres festas de carnaval, onde a senhora do movimento nacional feminino chegou a ir. Mas nessa altura também eu tive um colega de escola que era um bocadinho mais velho do que eu, que era o José Luís Couto, que era o Zé Luís da Rocha. Mais tarde transformou-se no Zé Luís da Rocha, que era um menino filho do diretor de um banco, da Caixa Geral de Depósito, e que tinha aquelas coisas que não tinha, dava festas de anos, tinha máquinas de projetar filmes, e pronto, e tivemos assim um contacto que depois se separou durante uns anos, e mais tarde, quando chego ao serviço militar, encontro o Zé Luís da Rocha, que entretanto foi para Paris e, portanto, durante mais uns anos, só mais tarde é que eu tive um contacto com ele, cheguei a expô-lo na Galeria Canvas, e acho que foi um artista com uma certa importância, mas que nunca soube gerir a sua vida. E o que é pena, porque ele tem um trabalho muito interessante, muito diversificado. Em Oliveira das Meias é um bocadinho isso, era uma terra de província, tinha uma coisa muito engraçada, que era um cineclube muito, muito ativo, onde eu vi filmes que me marcaram muito. Também vi filmes na altura que não eram para a minha idade,
porque eu conseguia sempre furar. O meu pai era o representante da Sociedade Portuguesa de Autores e eu entrava em todos os filmes que havia à quarta, sábado e domingo. Eu conseguia sempre furar e conseguia ir lá para o galinheiro ver esses filmes que não eram para a minha idade. Entretanto, olha, fui tirando o curso e achei que tinha que ser de Oliveira das Meias e vim para o Porto. Começou no Instituto Francês. Eu comecei a fazer teatro em francês. Na altura o encenador era o João Guedes. Os cenários, imagina, eram feitos pelo Artur Gomes. E trabalhei com pessoas fantásticas. Na altura era a Comissão Recreativa des Élèves de l'Institut Français de Porto, o CREF. Na altura o Instituto tinha uns milhares de alunos, era uma coisa absolutamente fantástica. A França e a língua francesa era a língua que Portugal toda a gente estudava. Depois começou o domínio do inglês e hoje temos o imperialismo da língua inglesa. Mas, como eu tinha trabalhado com o João Guedes no Instituto Francês, eu costumava à noite ir sempre ao Teatro Experimental do Porto, havia assim uma tertúlia, e na altura o Teatro Experimental do Porto convidou o Rogério Jacobi, que era um dos responsáveis pelo teatro brasileiro da altura. Tinha sido a influência dos portugueses, do teatro brasileiro, e nos anos 50, 60 foi muitos italianos, Aldo Facelli, o Rogério Jacobi. O Rogério Jacobi vem para o Piccolo Teatro de Milano e o Teatro Experimental do Porto vai convidá-lo a Milão, onde ele vem para o Porto fazer a Estalajadeira do Goldoni. Eu ia para lá para os ensaios e para a Itália, achava muita piada aquilo tudo, e na altura, poucos dias antes da estreia, o Rogério Jacobi é colocado na fronteira em Vigo como persona não grata. Ele tinha assinado um manifesto no Brasil contra a guerra colonial portuguesa e a PIDE não lhe perdoou isso. Não lhe perdoou e ele foi para Vigo e a Alda de Castro aqui ia, portanto, de vez em quando reunir-se com ele e, portanto, fui assistente de encenação. Coincidiu nessa altura que um dos atores, o António Assunção, fugiu para a tropa, fugiu para a França, e eles ficaram sem o ator principal não, sem o ator que era o criado do cavaleiro, que era o João Guedes. E convidaram-me a mim para fazer. O João Guedes diz, ele já fez teatro comigo, portanto, e claro, eu fui atirado às feras. O João, na altura, tinha uma ligação afetiva com a Isabel de Castro, que era uma atriz extraordinária, e nas mulheres da minha vida eu coloco a Isabel de Castro, que foi uma mulher extraordinária. E eu que tinha visto a Isabel de Castro, os retratos da vida de um médico, tinha gostado muito dela, passado pouco tempo estava no palco a trabalhar com ela, e foi uma experiência muito louca, mas muito traumatizante, porque eu era bastante mau. Tinha consciência que realmente era mau, não tive escola, não tive nada, mas gostava muito. Eu acho que o teatro pode ser uma escola fantástica. E era uma altura em que, contrariamente ao que acontece hoje, o teatro tinha os atores, tinha depois quem fazia os cenários, era normalmente um Zé Rodrigues, um Jaime Isidoro, um Ângelo de Sousa, a música era o Peixinho, era não sei quem, que compunha música, e havia sempre várias, digamos, artes que se juntavam numa só. Hoje em dia não, cada um vive no seu terreno. Os artistas plásticos não vão ao teatro, os do teatro não vão às exposições, os do teatro são extremamente conservadores no que diz respeito às artes plásticas, portanto é um mundo em que já não é essa ligação. O Mestre Cunningham, o John Cage, toda a gente nos Estados Unidos também tiveram essa ligação entre eles. Hoje em dia isso não acontece. E para mim, um puto que estava, Oliveira das Meias, que vivia num quarto alugado, ir ao teatro, ter cinema, fazer um curso de cinema com Ernesto de Sousa, foi realmente, era tudo uma maravilha. Até que vem a guerra colonial. E na altura fizeram muita chantagem, porque a minha mãe tinha um sopro no coração, eu não podia sair de lá e tal, porque os pais na altura preferiam que os filhos fossem
correr um perigo real de vida ao ultramar, defender aquilo que era nosso, e do que eles irem para fora, os de uma classe mais, com mais dinheiro já podiam fazer isso, podiam se deslocar, mas os meus pais, evidentemente, pensavam, ele vai para a França, nunca mais o vemos. E preferiam que eu fosse para Angola. E eu fui. No dia em que soube que ia para Angola, fiquei muito satisfeito, porque Angola era, na altura, o local menos perigoso. O mais perigoso era a Guiné e Moçambique. No teatro, foi quando veio o 25 de Abril, que nós fazíamos um teatro de intervenção. Fazíamos umas peças fantásticas, que íamos aos quartéis, aos bairros populares, era muito engraçado. Isso foi uma época gloriosa. Mas publicidade não, isso já foi depois. Eu cheguei a trabalhar numa empresa e o patrão foge para o Brasil. Eu, como era secretário do patrão, primeiro era fascista. Como eu na altura tinha simpatias e um bocadinho Partido Comunista, era amigo do Ari dos Santos e não sei o quê, e então passei a ser social-fascista, porque havia os trotskistas, havia os MRPPs que tomavam conta da cooperativa operária que durou enquanto existiam matérias-primas. Depois foi um problema. O patrão regressou ao Brasil e eu sou posto na rua. Na altura, eu como estava um bocadinho queimado, eu recordo-me na altura, o representante da Secretaria de Estado da Cultura, quando nasceu o Carlos Alberto, disse-me, olha, a pessoa que achávamos que tu podias fazer o trabalho, porque eu na altura estava ligado à árvore, eras tu, para secretário do Carlos Alberto, mas tu estás queimado a nível político. Porque eu, embora não fosse militante do PC, eu era tudo. Para mim, a coisa que mais divertida era um espetáculo, era uma performance, eram as manifestações, aquilo tudo. Cheguei a apanhar uma facada nas costas, mas foi sempre tudo assim, encarado de uma maneira um bocadinho teatral. Hoje, quando penso, quando volto para trás, eu acho que realmente talvez um bocado de inconsciência. Mas o teatro foi uma vez, a publicidade foi uma vez o Ari dos Santos que me arranjou uma publicidade da Knorr. E eu pronto, fiz, simplesmente. Eu não tinha roupa, não tinha casaco. Foi um amigo meu da TAP que me emprestou o casaco. Foi uma coisa horrível, foi uma coisa que eu fiquei a odiar várias coisas, porque realmente uns segundos da publicidade passamos um dia inteiro, de manhã à noite, a suar com o calor insuportável em Lisboa. Mas foi sempre uma das coisas que eu gostei de fazer, como gostei um dia de participar num filme. Participei aqui há tempos num filme de Jason Cluta Pires e do Lucas Pires e foi muito engraçado. O Albuquerque também participou, foi lá filmado na galeria, porque o filme chama-se Triplo A e é sobre a vida de um artista. E ele deu-me, o texto era 3 páginas, não é? E eu, claro, eu não ia dizer aquele texto todo, não é? Um bocadinho. E então topei os tópicos principais, a partir daí construí uma história e funcionou perfeitamente. O Albuquerque Mendes fez não sei quantos takes, porque tentou respeitar mais o guião. Portanto, eu gostei de fazer sempre tudo. Outra época muito feliz da minha vida foi quando participei num programa de música brasileira, onde eu levei toda a gente que passava pelo Porto e pela minha galeria a nível do Brasil, a Lígia Papa, a Adriana Varejão, o Afrinto Almeida, o Vítor Arruda, toda a gente vinha aqui a este estande escolher os discos, íamos para a Rádio Nova, que ficava aqui a 2 passos, e fizemos absolutamente programas muito divertidos. Tenho ainda gravados, só há um que eu não encontro, que me desapareceu. Eu penso que na altura vivia cá em casa um amigo meu que não gostava da Lígia Pape. E dizia essa que se diz artista, e tenho a impressão que foi ele que me roubou essa cassete. Eu, por exemplo, quando veio a Adriana Calcanhoto a primeira vez, eu gostei muito. E depois disse na rádio, isso está aí gravado, em que esta menina, quando cá vier, vai encher o Coliseu. Gravei a primeira vez, foi no Jardins do Palácio de Cristal. Na altura foi até um contacto com ela, foi um bocadinho traumatizante, porque aquilo ela vinha, a vedeta, muito controlada pelos tipos da produção lá, da editora, não sei o quê, e portanto punham ela e eu não tinha nada a ver com aquilo, foi uma coisa assim um bocadinho traumatizante. Mas essa passagem pela rádio foi muito engraçada. O Jorge Costa, que era um belíssimo profissional,
E foi uma época muito divertida. Pá. E que muita gente seguiu o programa, não havia a facilidade que há hoje de ir à net. Eu ia ao Brasil com muita frequência, trazia sempre discos. Apresentei a primeira vez a Adriana, mas tive assim contactos muito engraçados com o Lenine, com o Paulinho Mosca, com várias pessoas que ainda hoje mantenho assim, há algum contacto. Quando havia aqui, a seguir às inaugurações, as festas, aquelas, era uma coisa, as pessoas achavam que eu era maluco, mas era eu que organizava tudo. Era eu que ia ao mercado com a minha irmã, que era ao sábado normalmente, íamos de manhã, comprávamos as coisas, mandávamos no Manuel Alves fazer a feijoada à Transmontana Light, que era a feijoada, a gordura saía toda, os ossos, tudo pertinho para as pessoas comerem de pé. E marcou-me a época, que há tempos o Alexandre Melo disse-me: Zé Mário, tenho tantas saudades daquela tua feijoada. E tivemos lá que fazer uma feijoada, uma vez lá para a inauguração de um artista, porque o Alexandre insistiu bastante. Uma vez, quando o Fernando Santos inaugurou o Schnabel, eu inaugurei a Graça Estados Filho, então fizemos aqui o jantar. O Schnabel, que é uma pessoa encantadora, estava sentado a um canto, comia só queijo da serra e bebia vinho. Passou a noite a telefonar para o Javier Bardem, que estava a filmar com Malkovich e Espinho. Entra aqui um miúdo americano, que não sei quem o trouxe, e de repente vê o Schnabel, fica gago e diz: aquele é o que fez o filme não sei o que. E ele queres conhecê-lo. Foi a casa, passou aqui toda a gente, Luke Timmons, sei lá, a Susana Solano, toda a gente passava por aqui, era muito divertido. Ou a época dos brasileiros, não é? A Adriana Varjão foi expor no Pia, mas encontrou-me no Rio e perguntou se não podia ficar em minha casa. Eu, claro que ficou. Toda a gente ficava aqui. O Efraim passava aqui épocas, mesmo gente de teatro que vinha de Lisboa para o Porto, ficava aqui, não é? Sei lá, a Fernanda Lapa quase que era uma residente daqui. O cão ainda deixou ali recordações à entrada que deu um bocado de umas coisas. Mas era uma época que eu era assim, eu sentia-me feliz, gostava imenso de ter a casa cheia, gostava imenso de toda a gente vir cá. A minha vida foi sempre por acaso, eu nunca estudei, nunca planeei. Eu costumo dizer, a melhor coisa que eu tive na minha vida de galerista foi nunca fazer contas antes das inaugurações, das exposições. E a coisa pior foi nunca fazer contas antes. E como eu reparo uma coisa, eu era sempre, não tinha pessoas que dependessem de mim, portanto, pude sempre arriscar. E como não tinha dinheiro para investir, eu costumava dizer que investia nos afetos. É certo que a ligação comigo e que a pessoa seja mais importante na minha vida, neste caso concreto, era o Albuquerque Mendes. O Albuquerque Mendes eu conhecia-o desde que morávamos nas Antas, eu apanhava o 78 e às vezes estava um tipo que tinha um aspecto assim muito exótico, que mais tarde vinha conhecer na Árvore, quando fui para a Árvore em 1980. E tornámos amigos e pronto, e uma relação muito especial, muito a minha cultura, o meu aproximamento ao Brasil foi sempre com o Albuquerque Mendes. Um dia o Albuquerque dá-me um presente fantástico, foi conhecer a Lígia Pape. E a minha vida mudou um bocadinho, eu acho que até durante esse período em que estive muito ligado à Lígia Pape, eu fui talvez, digamos, inconscientemente fui um bocadinho, porque punha a Lígia acima de tudo, e às vezes acho que fui um bocadinho descuidado com outros artistas no trato, e só isso mais recentemente, é que porque o artista, pronto, cada um tem a sua maneira de pensar e o seu ego, mas com a Lígia permitiu-me realmente, abriu muitas portas e foi muito interessante enquanto durou. Mas a aproximação ao Brasil depois da Nazoni, durante a Nazoni, portanto a Nazoni em 86, portanto 80 estou no TEP, depois em 86 já a Nazoni, eu depois através da Nazoni consegui que se fizesse a Sala Atlântica e depois a Sala Atlântica foi em Galeria Atlântica, a tentar pôr
uma sala onde apresentasse os mais jovens, e aí passaram muitas pessoas por aí. E nessa altura comecei a notar uma coisa que é engraçado. O Albuquerque no outro dia disse-me que o Porto era a Caixa Multibanco de Lisboa. E realmente há muitas pessoas que vêm de Lisboa ao Porto por uma questão unicamente de negócios, e há o período que também acho que merece um destaque da minha vida, que foi a parte em que eu estive ligado ao Carlos Sousa. E em que realmente também o Carlos, eu nunca cobrei comissões, nunca de hoje em dia qualquer pessoa fazer um negócio tem uma percentagem do vendedor e tem uma percentagem do comprador. Eu na altura não. O que eu queria era viajar. O Carlos costumava dizer, vai estabelecer contactos e aquela porcaria toda, mas o que eu queria era viajar, ir para Nova Iorque, ir para Paris, ir para Londres, como nessa altura fiz. Trouxe para Portugal muitas obras de arte, muitas Vieiras da Silva, muitos trabalhos que hoje estão por aí, e que eu acho que é um crime que já prescreveu, porque fui o maior contrabandista da arte. Acho que é um crime que já prescreveu, mas eu pensava que trago as obras de arte para Portugal, agora o que importa é não as deixar sair, não é? Eu não estou a fazer contrabando de droga, nem de armas, nem nada assim. E pronto, tenho histórias muito divertidas. Tenho em 82, em que na altura não havia Coca-Cola em Portugal, e os americanos queriam vender Coca-Cola. E, portanto, fazia uma semana cultural muito interessante, onde vieram cá coisas muito interessantes. Um dia vem alguém que há uma exposição da Abre, que era teatro, linguagens e não sei mais quê, e uma das pessoas convidadas e que esteve no Porto era o John Cage. Veio com o Merce Cunningham, e o Merce Cunningham deu espetáculos num pavilhão dos desportos, porque não havia um palco em condições para ele trabalhar. E um dia tinha a exposição com trabalhos de John Cage na cooperativa. Um dia o John Cage ao meio-dia aparece lá e queria comer macrobiótico. Eu vou comer macrobiótico com o John Cage ao restaurante que havia na Rua do Rosário, que era a Pirâmide. O John Cage adorou a comida. No final vem com uma caixinha que na altura não havia aquele hábito das pessoas trazer a caixinha com a comida. E durante a conversa, o John Cage, que era um tipo que me fazia lembrar muito o Arpado, que era um homem muito bonito. E quando eu estou a contar isto, penso que o John Cage tinha a idade que eu tenho hoje. Eu era muito mais jovem, e o John Cage faz-me assim uma cantata, convidou-me para ir trabalhar com eles, porque ele andava muito pelo mundo, sobretudo por causa do Merce Cunningham, e que tinha gatos, tinha plantas e tinha muitas janelas, e que tinha que ter quem tomasse conta dos gatos e das plantas. Porque é que não veio trabalhar connosco para Nova Iorque? E eu disse, o meu inglês não era muito bom, como continua a não ser, a minha língua preferida é o francês. Eu disse que Nova Iorque é uma cidade muito barulhenta. Ele pôs-me assim a mão, apertou-me e disse, "But, young man, the noise is my business." Se houvesse um buraco, eu tinha-me enterrado ali. Eu estava a falar com o homem que tinha feito música com os sons mais estranhos, com os silêncios e com aquilo tudo. Deu uma direção para quando fosse a Nova Iorque visitá-lo, e eu, claro, nunca mais me lembrei. E fui várias vezes a Nova Iorque e ele ainda estava vivo. São assim coisas que vão passando pela minha vida, que vêm assim à cabeça, e que são coisas, pronto, que acho que me enriqueceram. Porque as sacanices, essas também. A palavra negócio começou nos últimos anos a ocupar o mundo da arte, e realmente o mundo da arte hoje está reduzido a um simples negócio. E isso é uma coisa que está a custar a entrar, mas que os jovens galeristas, os jovens artistas já têm isso no seu DNA. O galerista normalmente, quem anda representado, é um gajo que fuma charuto, que é filho da mãe para os artistas. E um dia estou a falar com uma grande senhora do mundo da arte sul-americana, e estou-lhe a falar de uma coisa que me tinha chocado, uma falta de ética, já não me recordo bem de quem, e ela olhou para mim e disse assim com a maior frieza, qual o quê? É negócio.
Essa senhora, claro, passados uns anos, deu-me uma facada grande nas costas, mas paciência, isso já passou à história. Portanto, o mundo da arte é um mundo realmente em que a palavra, neste momento, é realmente a palavra negócio. E os jovens compreendem isso perfeitamente. Sim. A liberdade, digamos, a liberdade já deixou de existir, está tudo condicionado. Um artista tem um trabalho assim assado, para trabalhar para uma galeria importante, já se submete a, digamos, às leis, à linha da própria galeria, o que é absolutamente normal. Sabes, isso são coisas que aconteceram por acaso. Eu, quando vou para a Árvore, apareceu um dia o Carlos Sousa, que era uma pessoa que tinha na casa as coisas de decoração, como na altura dizia, eram umas gravuras, com umas molduras. Daí que um dia vem à Árvore, apresentado pelo Cândido Monteiro, que era um grande amigo que me conhecia do tempo, e o Carlos Sousa disse para ir a Paris comprar uma Vieira da Silva, porque ele já sabia que eu tinha a porta aberta à Vieira, e eu então vou a Paris, pá, de comboio. Estive com o secretário da Vieira, o Guy Whelan, com quem depois estabeleci uma amizade muito forte, e pronto, cheguei à Vieira da Silva e pronto, tive um contacto com ela, surgiu a oportunidade, aliás, nasceu no Nazoni, a ideia de se fazer o catálogo raisonné, que é uma coisa que não existia nenhum artista que tinha o catálogo, que tem em português, tinha o catálogo raisonné. E portanto colaborei nesse sentido, cheguei ao Brasil e fazer várias coisas sobre o catálogo raisonné. É curioso quem era representante do Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal patrocinou, era a mãe de Paulo Portas, Helena Sacadura Cabral, com quando me encontrei várias vezes em Paris. E a Vieira e o Arpado foi realmente isso. Recordo-me perfeitamente quando eu fui ao enterro da Vieira. Uma coisa que me marcou muito foi que alguém disse que no enterro do Arpado tinha estado muita gente. E alguém respondeu porque a Vieira ainda era viva. Isso foi uma coisa que me marcou muito na vida. E de hoje em dia ninguém faz nada sem esperar qualquer coisa em troca. Mas a Vieira foi um caso assim especial, graças à Árvore, ao Henrique Silva, com quem eu aprendi bastante. Depois, a nível da Nazoni, houve artistas, portanto, na altura Lisboa começou, onde havia o tal dinheiro, não é? E, portanto, as pessoas vinham com mais facilidade à Nazoni, portanto, pronto, fez exposições de várias pessoas, também depois colaboração do Alexandre Melo, já mais na Atlântica. E o Brasil começa já depois de 96, quando eu saio na Nazoni, onde começo com um espaço muito pequenino no Porto, a Galeria Canvas e companhia. E então o primeiro foi o Vítor Arruda, depois por aí fora vieram uma série deles. O Vítor Arruda é um artista fantástico, que eu faço um paralelo entre ele e o Albuquerque. Acho que são dois artistas muito fortes que mais tarde virão a ser descobertos. No Brasil já começa o Vítor a ser um bocadinho olhado pelos mais jovens, como no Porto, ou em Portugal também os mais jovens começam a ter um certo respeito pelo trabalho e pela independência do Albuquerque Mendes. Depois, a partir daí, vieram outros. Olha, vários artistas e talvez aquele com quem tenho mantido uma amizade mais forte e um contacto quase diário, agora através do WhatsApp, é o Efraim de Almeida, que já fez 3 ou 4 exposições cá em Portugal. E depois houve a Ana Maria Maiolino, uma série deles. E agora o Nelson Larner, que neste momento tenho a exposição dele em Lisboa. E sem dúvida nenhuma, em 96, o tal presente que o Albuquerque me deu, que foi conhecer a Lígia Pape, foi em 96, 97. Ela expõe no Porto a primeira vez em 99. Muitas pessoas ficavam admiradas. Eu fiquei até com alguma responsabilidade de me perguntasse quem é essa velha. A Lígia tinha a minha idade hoje. Mas a Lígia tinha um trabalho tão forte que passado 8 dias era conhecida. E às Belas Artes, tu conheceste bem, e era uma mulher extraordinária, não é? E pronto, eu apresentei a primeira exposição que ela faz numa galeria na Europa,
primeira exposição que ela faz numa galeria fora do Brasil é na minha galeria. E isso é uma coisa que me marcou muito e uma das exposições mais importantes. Eu às vezes penso quais foram as exposições que eu mais gostei. Evidentemente que a Lígia Pape vem logo ao de cima, uma do Albuquerque, na rua, na galeria, no espaço de Miguel Bombarda, no Grande, em que ela tem uma stripper a fazer um show em que ele participa. Tudo isso são exposições que me marcaram muito. E acho que foi das coisas boas da minha vida. E andar com a Lígia Pape por esse mundo fora em que toda a gente, muita gente ficava admirado, mas que não conheciam, acho que valeu a pena ser galerista. Mas porquê? Porque havia uma matéria-prima muito, muito boa, que era o trabalho que ela deixou e as portas que ela abriu. Isso para mim é uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu acho que não há dia nenhum em que eu não me lembro dela. E qualquer coisa, não tenho um exemplo, uma coisa que ela disse, pronto, que ficaram marcados para sempre. O Penalva, eu conheci o Penalva até eu ainda na árvore e tenho que as 5 ou 6 primeiras exposições que ele fez foi comigo. Ele antes fazia um trabalho, ele tinha sido decorador, fazia um trabalho ligado um bocadinho à decoração, os trabalhos dele eram muito bem organizados. Ele recorda-me que ele fez uma decoração na Comme des Garçons em Tóquio, em que, por exemplo, há uma tentativa de esconder as fichas de eletricidade. Ele destacou porque colocou ao lado de cada ficha um desenho e tal, que era um trabalho extremamente rico. Depois ele, pronto, afastou-se. Há umas cartas para aí que eu dia qualquer as vai descobrir, sobretudo em desacordo com o António Cabecinha, o meu ex-sócio, e portanto afastando-nos assim um bocado. Mas também o Rui Chaves foi um amigo que se manteve durante muitos anos. Evidentemente chega uma altura em que já não tinha capacidade de o manter, não é? Começou a haver, digamos, uma certa crise, as pessoas começaram a deixar de comprar. Na altura não se dizia investir em arte, dizia-se comprar arte, agora já não é investir em arte. E pronto, e continuamos a manter uma amizade, e eu acho isso que é muito importante. E de todo este meu passado, só há um artista e meio em que eu mantive umas relações, em que cortei relações com ele. Mas isso nem vale a pena falar. Esses artistas continuam a ser artistas e não é o facto de trabalharem comigo que eram melhores do que o que são agora. A Ana Vieira é uma questão de amor também. A Ana Vieira, tu repara uma coisa, a Ana Vieira é o tal caso concreto que uma artista portuguesa que infelizmente não deixou obra que se possa ser trabalhada, deixou, que está nas coleções, muitas instalações que levantam problemas quando se tentam remontar, mas a tentativa que houve com a Ana Vieira, com o próprio Joaquim Rodrigo, em projetá-los internacionalmente, barraram sempre na não existência de trabalhos com o galerista internacional. Evidentemente o que quer é trabalhos para poder vender. E a Ana Vieira não deixou. A Helena Almeida é possível que tenham tido essa possibilidade, se souberem trabalhar, porque são fotografias, há sempre a possibilidade de fazer múltiplos. E pode durar durante algum tempo. Há coisas que ela certamente nunca imprimiu e, portanto, a coisa bem organizada pode ser que ela consiga atingir uma importância muito maior do que a tenha atualmente. O Mauro, acho que mantenho também uma boa relação com ele, com o João e o Pedro também, uma relação humana, mas é natural, repara uma coisa, no Brasil um país grande, é muito natural. Um artista trabalha numa galeria, essa galeria tem uma série de colecionadores. O artista, quando está nessa galeria, quando o galerista vem a todos os colecionadores, o artista passa para outra galeria e vai-se repetindo o ciclo até que dá a volta e volta à primitiva. Aqui em Portugal o mundo é muito pequeno. É muito pequeno, mas também há artistas que me deixaram por uma impotência minha. Não foi por zangas, não foi por nenhuma razão, foi por uma importância económica minha, de não poder projetá-los mais do que
do que aquilo que eu fiz, porque repara, todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida foi sempre aplicado, sobretudo em idas a feiras. Porque eu tenho a lista das feiras que fiz, pá, e ir a Miami é extremamente caro. Eu fui desde Miami, fui a Londres, fui a Nova Iorque, fui a Paris, tirando várias cidades de Espanha que fizeram feiras, a Alemanha. Portanto, fiz muita coisa. E pronto. Mas a mim, aquilo que eu mais fiquei muito satisfeito foi quando um galerista importante de Londres perguntou a alguém, disse a alguém que a Lígia Papa era uma grande artista, mas se não fosse o trabalho que o teu amigo galerista português fez, ela demoraria pelo menos mais 10 anos a chegar onde está hoje. Neste momento, pronto, ela está a trabalhar com uma grande galerista, e pronto. E eu, portanto, fui subalternizado. Na altura, repara, houve um teatro na altura que eu achei que fazia um trabalho muito engraçado, que era o Teatro Plástico. Eu colaborei bastante com ele, além dos artistas ficarem aqui em casa. Eu colaborei, fizeram peças de teatro lá na galeria, porque para mim o teatro eu acho que é uma coisa extraordinariamente importante. Eu, se tivesse um filho, eu acho que ele tinha que jogar futebol e fazer teatro, porque esse teatro é uma escola fantástica. Embora, eu quando estava no Teatro Experimental do Porto, achava que não era preciso um diretor teatral, era um ditador teatral, porque realmente é muito difícil gerir os egos de toda aquela gente. Mas ainda hoje eu gosto muito de ir ao teatro, a minha sobrinha acompanha-me, também gosta, e acho que é extraordinariamente importante. Agora, pronto, uma coisa que me muito divertiu foi fazer um dia na galeria um espetáculo de marionetes de Robertos, que quem o fez foi aquela pessoa ligada ao teatro que faleceu. E foi muito engraçado. Convidei os miúdos todos, filhos das pessoas que se interessavam pela arte, e foi realmente muito, muito divertido. E pronto, essas coisas acho que fazem parte do jogo. Em Lisboa eu fiz muita coisa, desde sempre. Agora vão fazer uma produção de moda para a revista Umbigo. Já fizeram uma produção de moda, foi o Miguel Flor. Eu acabei por ser um dos manequins, o que me deu um gozo muito grande. E foi interessante para deixar esse espaço. A certa altura havia uma companhia de dança que não tinha sido para ensaiar, eu deixava, foi lá, até que um dia chegou a casa, tinha-me roubado o computador. E portanto, a partir daí eu pus o pé atrás e deixei de ser assim já tudo mais livre. Portanto, passei a controlar mais, porque eu confiei sempre nas pessoas e pronto, e alguém se aproveitou disso. E criou problemas, perdi grandes arquivos que tinha. Depois também tive outros arquivos, ainda agora o Efraim me pede uma série de fotografias. Eu estou a ver se as tenho, porque eu aluguei um armazém no Porto, onde houve uma inundação, deu-me cabo eu tinha numa caixa de plástico, houve diapositivos, tudo aquilo, foi tudo estragado. Tudo estragado. Ficou água até cima, foi tudo para o lixo. E pronto, isso também é uma coisa que eu tenho muita coisa, estou a pensar a arranjar um tempo para ver se começo a organizar e começo a distribuir livros, coisas que tenho para aí que já não necessito. Eu recordo perfeitamente, uma vez aparecem os alunos, ainda estava na Sónia, aparecem os alunos de Belas Artes finalistas, que queriam ir a Nova Iorque e na altura trazer umas serigrafias ou pedir um apoio, não me recordo bem. E nós participamos, ajudamos. Entretanto, eu coincidiu ir a Nova Iorque e vou à Torre Trump. E subi lá em cima à Torre Trump para ver a paisagem, e de repente há um puto que vem ter à minha beira e diz-me: mas veio ver se nós gastamos o dinheiro bem. Era um dos alunos de Belas Artes que tinha pedido o apoio. De maneira, muitas coisas que se faziam que eu não me recordo. Há pessoas que me dizem coisas às vezes: se não fosses tu, eu não tinha feito isto, eu não tinha feito... Não me recordo nada. Mesmo, por exemplo, esta escultura, eu sei que fiz uma coletiva e eu sei que isto faz parte de um desenho, mas
como estou sem os arquivos, foi tudo por água abaixo, eu não sei, é de um artista brasileiro, que eu acho muito engraçado, e vou ver se depois se me vais ajudar a colocar isto no devido sítio. Houve muita coisa que acho que... A mim é uma coisa, eu nunca digo não. Eu acho é uma coisa, eu nunca digo não. Quando o Jorge Costa veio aqui, que era o tipo da rádio, que tinha um programa que se chamava Bossa Nova na Rádio Nova, venho aqui e vê os discos, isto tudo antes das pessoas terem facilidade de ir à net e não sei o quê, e baixarem aquele disco. E vê-o nos discos e diz, olha, tem cuidado porque quando eu sair, revista-me, porque eu estou tentado a roubar-te aqui os discos quando há muito tempo à procura deles. E naquele dia em que houve a festa no Rivoli ao Manuel de Oliveira, ele fez talvez 90 anos, ou não sei o quê, ele convida-me para fazer um programa na Rádio Nova de música brasileira. Eu disse sim. Quando cheguei aqui a casa, meu Deus, a primeira coisa assim, o que é que eu vou fazer, não é? E então comecei a cronometrar os discos para uma hora, e então o primeiro programa foi todo, a primeira coisa que eu pus foi a canção da minha vida, que é o Vapor Barato, do Jardim de Macalé e do Alice Alemão. E a seguir foi a Balada do Louco, portanto, do tempo dos Mutantes. E no segundo programa já não, já foi tudo à balda. Já as coisas começaram a cair. Quando eu ouço os programas, há tantos disparates que eu digo, mas paciência, aquilo aconteceu porque realmente era muito engraçado, porque quando fazíamos um programa e gravávamos, às vezes voltávamos atrás, porque quando era para direto era uma maravilha, saíam os disparates todos que se possam imaginar. Mas isso foi uma época assim fantástica, que já não volta. Agora o que eu quero é ir para o sul, por causa dos joelhos, quero ver horizontes que nunca vi, pôr de sol que nunca vi, fumar umas coisitas que nunca fumei. É a minha ambição.